Olá, seja bem-vindo ao Assunto é Gestão. Eu sou Jéssica Nascimento e toda semana estamos na TV e na Rádio Universitária apresentando diversos temas desenvolvidos pela Universidade Federal de Roraima. Como medida de proteção contra a Covid-19, continuamos as nossas gravações de forma remota. Nesta edição, vamos conversar com Ednei Veras, servidor técnico administrativo da UFRR e integrante da comissão própria de avaliação da instituição, sobre um seminário que a comissão realizou na semana passada. Olá, Ednei, seja bem-vindo ao Assunto à Gestão. Olá, Jéssica, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Convite da Rede TV e uma, digamos assim, uma convocação também da professora Cléria, que não pôde estar aqui com a gente. Né? Então, Ednei, para começar, como eu falei na apresentação, semana passada, né, entre os dias 18 e 20 de agosto, a UFRR organizou seu segundo seminário online de avaliação institucional. O tema foi Avaliação Institucional e Planejamento, alicerces para o desenvolvimento institucional. Antes de falarmos sobre este evento especificamente, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é uma avaliação institucional. Bem, eu vou usar os slides de uma das nossas ministrantes sobre o que seria a avaliação institucional, né, foi a professora Hilda. A avaliação institucional da constitui-se, né, em uma prática em uso no campo das políticas universitárias que situa entre seus propósitos a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a qualificação da gestão universitária e a prestação de contas à comunidade, né? E a avaliação institucional, ela faz parte dos SINAS, do Sistema Nacional de Educação Superior, onde a avaliação institucional, né, só para a gente situar, ela é formada de 3 itens, né? A avaliação externa e a autoavaliação, que é coordenada pela CPA. Além dessa avaliação, nós temos a avaliação dos cursos de graduação e nós temos o ENAD, né, que é a avaliação do desempenho dos estudantes. Então, também na autoavaliação, acho que é importante destacar isso, e talvez o pessoal entenda por que a gente faz tantas perguntas, né? A gente tenta resumir, mas é difícil. A avaliação institucional também, ela é composta de 5 eixos, né? E esses 5 eixos, eles têm que abranger 10 dimensões dos sinais, né? Que são 5 eixos, no caso, são 10 dimensões. Então, às vezes, o processo é um pouco lento, né? Um pouco demorado, principalmente para instituições assim que não estão assim no nível tão alto de entendimento do que é autoavaliação, como é o caso da nossa instituição, que eu acredito que ela ainda não entendeu bem para que serve a autoavaliação institucional, então ela se torna longa. Depois que a gente já está bem entendido do que é uma avaliação institucional, esses questionamentos podem se tornar cada vez melhores e eles vão sendo melhorados de acordo com a participação do público, né? Então, a avaliação institucional é isso, né? Só volta a dar o ênfase, né? A nossa autoavaliação, ela é composta dessa avaliação externa e da autoavaliação que a CPA coordena. E talvez a nossa comunidade ainda não tenha essa compreensão toda do que é uma autoavaliação e sua importância, porque a nossa instituição é muito jovem ainda, né? Vamos completar 32 anos agora em setembro. E, Ednei, como e quando foi realizada a última avaliação institucional da UFRR? A nossa última avaliação institucional, que foi a autoavaliação de 2020, né, que a gente sempre avalia no ano anterior, ela foi realizada no início desse ano, né, entre os dias 8 e 22 de fevereiro, e ela aconteceu nos mesmos moldes das realizadas no ano de 2019. Né? Vou falar de 2019 porque foi quando eu comecei a participar da CPA e quando essa nova equipe que está hoje formada, né, começou a participar também. Mas nos anos anteriores a 2019 também pouco parecida, né? Mas no caso eu falo que no mesmo molde de 2019 foi porque agora a gente colocou os formulários de avaliação dentro do sistema SIG, nosso sistema integrado de gestão. Então, dentro do sistema SIG a gente tem os alunos, né, respondendo as questões dentro do SIGA e os servidores docentes técnicos administrativos respondendo dentro do sistema CIPAC ou SIG-RH. E também, através desse sistema, a gente consegue encaminhar formulário de avaliação para os egressos, né, já que a gente ainda tem os contatos deles, né, no nosso registro, e para a comunidade externa também, né? Então, a gente fez no início do ano, seguindo os mesmos moldes de 2019.
Mas nessa avaliação desse ano, a gente, de forma pontual, a gente fez alguns questionamentos relacionados ao ensino remoto emergencial, né, que é o que a universidade está realizando no momento, e do trabalho remoto também dos seus servidores, docentes e técnicos. Então, esse foi uma coisa um pouco diferente em relação aos outros dos anos anteriores, né? Já que os anos anteriores, graças a Deus, não tinha pandemia, né? Mas devido à pandemia, a gente teve que incluir o ensino remoto e o trabalho remoto também na avaliação. Toda a universidade teve que se adequar à pandemia com a CPA e a avaliação institucional não foi diferente, né? Agora, falando sobre o seminário online que foi realizado na semana passada, qual foi o objetivo dessa atividade? O objetivo dessa atividade, né, como sempre, acho que é um dos trabalhos difíceis da CPA, é conscientizar toda a comunidade acadêmica sobre a importância da avaliação institucional, né? E para quem participou, foram 3 dias de evento, né, de forma online, como o próprio nome diz. Foi mais de 11 horas de palestrantes, né, palestrantes internos e palestrantes internos. Segundo a última a visualização que eu fiz, deu mais de 550 visualizações até agora, mas o objetivo principal é isso, é conscientizar a comunidade acadêmica, né, da importância da avaliação institucional, porque a avaliação institucional, ela não é da CPA, a avaliação institucional, ela não é da gestão, como foi exaustamente falado pelos palestrantes, e praticamente tinha momentos em que era repetitivo, né, falar a mesma coisa, mas eu acho que a ideia também é isso, repetir para que a coisa fique na nossa mente. A avaliação institucional, ela é importante porque ela avalia o nosso trabalho, né, e ela aponta caminhos para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Eu falo nosso, da nossa instituição, né, e como eu falei, já vários palestrantes disseram, ela ele é um evento colaborativo, a responsabilidade, ela é coletiva, ela não é só da CPA. Por exemplo, agora vai ter avaliação institucional, isso é problema da CPA, não é. Ela é um evento nosso, tem que ser institucional. E a avaliação institucional, as pessoas também têm que entender que ela não é só aquele formulário de autoavaliação coordenado pela CPA, mas ela envolve avaliação externa, ela envolve ENAD, ela envolve todas aquelas outras coisas. Então, não é algo separado. Não, agora é só CPA, é um conjunto. Então, o objetivo principal do seminário era esse. E a gente viu no seminário, né, experiências de outras instituições sobre a forma de avaliar, sobre a forma de compor a CPA, sobre a forma de questionar o público interno e externo. Então, eu espero, né, que o objetivo tenha sido alcançado, que o objetivo principal era esse, era colocar na cabeça das pessoas que a avaliação institucional ela é importante, não é uma mera formalidade, né? Ela não é uma coisa que só interessa para a gestão, não, ela interessa para você como técnico, para você como docente, para você como aluno, e principalmente para a sociedade, porque a instituição tem que dar uma resposta para a sociedade do que ela faz, do que ela pesquisa e do que ela forma, né, com os seus estudantes. Então, o objetivo era esse. E a programação, ela, como você falou, teve participação de pessoas internas, da comunidade interna, e também pessoas de outras universidades, né, externas ao UFRR. O objetivo pensado ao convidar essas pessoas de outras instituições, de outras universidades, para falar com a comunidade acadêmica da UFRR foi atingido? Eu acredito que sim, né? Que a gente teve participação de universidades bastante, digamos, antigas, né? Bastante maior experiência em relação a isso, no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu não sei se eu ouvi errado, mas eles já fazem a autoavaliação antes mesmo de se criar a lei de avaliação, né, dos sinais. Então, eles já têm uma larga experiência, né? Então, a gente teve participação da Federal do Rio Grande do Sul, né, com mais de uma pessoa, inclusive não lembro o nome dele agora, mas ele foi aluno da instituição, né, ele é egresso, inclusive parece que eles têm uma associação de egressos, o que é interessante, então ele como egresso ainda, continua participando da universidade, como comunidade externa. A gente teve participação da Unicamp, teve participação da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, além de uma participação da CAPES, que veio tratar sobre a avaliação da pós-graduação. Então,
foi uma experiência muito boa, né? Que a gente olha lá para o vizinho e imagina, poxa, a gente podia fazer assim. Mas aqui eu te falo também que a gente já recebeu, né? Outras instituições recebeu assim. Fomos procurados por outras instituições para falar também da nossa experiência. Então, a gente vê que a avaliação institucional, quer dizer, é uma preocupação de todos, tanto das universidades mais antigas quanto das mais novas. E, às vezes, as mais novas podem dar exemplo para mais antigas e vice-versa. Então, foi uma experiência bem legal. E ainda falando sobre a programação, ela também abriu espaço para as equipes do Colégio de Aplicação e da Escola Agrotécnica da UFRR. Como foi a participação destas unidades? Olha, foi, assim, foi uma participação bastante interessante, né? Foi bem legal ouvir a professora Ana e o professor Ana, no caso do Colégio de Aplicação, e o professor Fernando da Escola Agrotécnica, né? Porque, principalmente, foi o que eles falaram dos desafios deles de realizarem, né, uma avaliação institucional, que, segundo eles, pela primeira vez, eles estão realizando uma avaliação institucional voltada para o público-alvo deles, no caso, que é o ensino básico, técnico e tecnológico, porque eles já participavam, né, segundo palavras deles mesmos, né, da avaliação institucional, mas isso assim acontecia de forma indireta, uma vez que os professores dessas duas escolas participam, né, dos formulários de avaliação e os discentes também. Mas foi a primeira vez onde eles começaram, né, a preparar uma avaliação voltada para o público-alvo deles. Então, a professora Ana e o professor Fernando falaram que tiveram que pesquisar em outras instituições como é que era feito, pesquisar sobre os sinais, pesquisar sobre SINAEB, SINAES, que é avaliação específica realmente para esse público-alvo, né, que eu também nem conhecia essa outra modalidade. Então, a participação deles foi muito boa. E a partir dessa primeira experiência, eu acho que também isso vai acrescentar muito para a nossa instituição, porque a gente vai poder ter uma visão melhor e um conhecimento maior do que essas escolas realmente fazem, né? Para a nossa comunidade e para a nossa instituição como um todo, né? É uma particularidade deles, porque são escolas e estão dentro da universidade também, e é uma coisa interessante para nós, porque nós temos escolas técnicas e tecnológicas dentro da instituição. Então, a participação deles foi muito boa. Mostraram os desafios que eles têm, mostraram os planos que eles pretendem fazer com a criação das comissões locais, né, digamos assim, da EAB, da Escola de Aplicação. Então, vai ser um trabalho que está começando agora, né, e que vai dar bons resultados para a nossa instituição. Com certeza, essa colaboração da CPA, essa experiência da CPA vai somar muito com as duas escolas. Este é o programa Assunto é Gestão. Hoje estamos conversando com Ednei Veras, que é membro da Comissão Própria de Avaliação da UFRR. A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouco, mas não esqueça que a gente está nas redes sociais, basta procurar o UFRR Oficial no Twitter, no Facebook, no Instagram ou no YouTube, nos seguir e ficar por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Até daqui a pouco. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária FM 95,9 às 10 horas de toda quinta-feira, com reprise aos sábados às 11 horas da manhã. Também estamos na TV Universitária, canal 2.1, às sextas, com reprise toda segunda, sempre às 10h30 da manhã. Hoje conversamos com Ednei Veras, que é membro da Comissão Própria de Avaliação da UFRR. Ednei, no bloco passado, nós começamos falando sobre o seminário online, e uma das mesas redondas desse seminário abordou a trajetória e os desafios da Comissão Própria de Avaliação. Que desafios são estes e o que está sendo pensado pela CPA para superá-los? Os principais desafios que foram colocados, né, que foram apresentados pela professora Clélia, a alta rotatividade dos membros, né? Por exemplo, essa nossa comissão já foi formada e complementada várias vezes, que isso é um problema também, porque quando você começa a trabalhar na CPA, você começa a ter um conhecimento do que é avaliação institucional e outros indicadores. E aí, daqui a pouco, sai, aí entra outra pessoa que talvez não tenha muito conhecimento, aí vai ter que aprender tudo de novo. Então, essa rotatividade, de certo ponto, ela é um pouco ruim, né? Porque quebra, né, o trabalho da comissão, né?
Quando você muda uma peça na equipe, às vezes pode fazer com que o trabalho ande um pouquinho mais devagar. Outro grande desafio, né, é a carga horária, né, considerada inadequada pelo desenvolvimento das atividades dos membros da CPA. Os professores que têm lá o seu PTD, Plano de Trabalho Docente, consideram que essa carga horária disponível para a CPA é inadequada, não atende, né? Para nós, técnicos, também é complicado, porque o regimento diz que a gente pode reservar um espaço, nosso tempo de trabalho na CPA, só que aí, quando a gente reserva para lá, quando a gente volta, a gente tem que dar continuidade à parte do trabalho de onde a gente parou, né? Então, é bem complicado. A gente também está enfrentando a baixa participação dos membros discentes, desde quando a gente entrou, quando eu falo meio dessa comissão que entrou em 2019, a participação do discente tem sido mínima, a gente convida, a gente convoca, aí eles começam a participar, depois não vem mais. Então, a participação discente é um problema para nós, porque eles fazem parte diretamente, estão envolvidos no processo, né, de avaliação, então a não participação deles é um desafio para nós, né, um desafio para a instituição. Também foi colocado como um desafio, né, que é a atuação da coordenação com uma secretaria executiva, né? A CPA, por ela ser uma comissão onde você nomeia as pessoas para trabalhar. Então, ela não é uma unidade administrativa da UFRR. Então, quando ela começa a trabalhar, quando ela começa a atuar, quando seus membros começam a desempenhar trabalho lá dentro, ela começa a trabalhar como se fosse uma unidade administrativa. Até então, também nós não tínhamos nenhum servidor técnico lotado lá. Como eu falei, não é uma unidade administrativa, você não tem como lotar ninguém lá. Mas, assim, esse é um desafio bastante grande. E outro desafio que a gente enfrenta é a comunicação. A gente, como CPA, a gente identificou que na UFRR existe um problema de comunicação gravíssimo. Existe um problema de comunicação internamente, entre uma unidade e outra, existe um problema de comunicação entre as pessoas mesmo, e existe um problema de comunicação também com a sociedade, né? A questão que a gente fala comunicação é você falar e a outra pessoa entender. Não é simplesmente você pulverizar vários e-mails, vários memorandos eletrônicos, várias notas nas redes sociais. A comunicação, a gente entende que ela tem que ser você falar e você se entender aquela informação. Então, só pulverizar a informação, vários lugares também não tá comunicando. Como é que a gente está pensando em superar esses desafios, né? É um negócio difícil. Por exemplo, rotatividade dos membros. A gente, pelo menos eu vejo assim, que na universidade, ninguém, não vou dizer ninguém, né? Mas boa parte dos seus servidores, né, tanto faz docentes ou técnicos e também discentes, eles não querem fazer parte de nenhum tipo de comissão. Quando, por exemplo, você vai fazer uma eleição para um coordenador de curso, para um diretor de centro, aparece um candidato. Então, ninguém quer. Ou então, para coordenar determinada coisa, determinada comissão, aí o cara diz, aí pega o mais novato, chegou agora, tu que vai para lá. Então, a rotatividade dos membros, ela está enfrentando, acho que é um problema muito maior do que simplesmente questão de carga horária, mas, assim, as pessoas hoje não querem, assim, do meu ponto de vista, eu vejo que as pessoas não querem participar de equipes ou de comissões que têm, digamos assim, muito trabalho, ou que acham assim, participar dessa comissão, estar nessa pró-reitoria, ou estar nesse setor, é muito pepino, é muito trabalho, e às vezes não é. E quando a gente fala que isso faz com que a coordenação atue de forma executiva, como se fosse uma unidade administrativa, vai justamente no sentido da comunicação, porque a gente, como CPA, a gente deveria trabalhar buscando as informações e o apoio das unidades administrativas. Não era para a gente estar fazendo determinado tipo de trabalho ou procedimento que já é de outra unidade administrativa. Nós, basicamente, iríamos só colher o que essas unidades já têm para que a gente possa desenvolver o trabalho e mostrar o que a universidade está fazendo. Porque o trabalho da CPA é coordenar e mostrar o que a universidade está fazendo e o que ela deixa de fazer.
Então, a gente não vai fazer todo o trabalho que uma pró-reitoria já está fazendo, que uma unidade administrativa já está fazendo, para mostrar para a sociedade, né? Ou para mostrar para nós mesmos. Então, essas unidades têm que mostrar. Então, é isso que faz com que a unidade, a comissão, o CPA, acabe trabalhando de forma tão cansativa. Mas aí eu quero só apontar um negócio que foi interessante no seminário. O pessoal lá da FURGS falou, o mandato da comissão é de apenas 1 ano. E em 1 ano eles conseguem dar conta do trabalho que eles têm que fazer, né, que é uma universidade muito maior do que a nossa. Em 1 ano eles conseguem fazer isso. E às vezes, aqui na nossa universidade, o nosso mandato é de 3 anos. E às vezes em 3 anos a gente não consegue fazer. Mas uma experiência, um desafio e é uma coisa que a gente tem que colocar aqui na nossa instituição, que é essa. Lá, todas as pessoas que vão para a CPA ou para os núcleos locais de avaliação institucional, eles acreditam, e eles têm conseguido isso, que tem que ser pessoas que queiram trabalhar, de fato. Ah, se tu entrou aqui na CPA, tu acha que tu não tem tempo, não vai dar conta, digo, então não venha. Então, já é assim lá. Então, se você acha que você não vai dar conta, então você nem vem participar, porque o mandato é só 1 ano, e 1 ano a gente tem que fazer o trabalho e dar conta. Então, aqui na nossa instituição também, se a gente entrar numa comissão, seja ela qual for, já pensando que vai dar muito trabalho, que eu não vou dar conta do trabalho, então é melhor não participar. Só que, infelizmente, a gente está passando por um processo onde ninguém quer participar, por exemplo. Eu sou o único técnico administrativo na CPA. Nós temos vaga para 3. Nós tínhamos 3 no início, os 3 desapareceram, só permaneceu eu. E eu estou aqui porque para mim, assim, é missão dada, é missão cumprida. Então, eu vou ficar aqui até o mandato concluir. Então, a rotatividade faz com que as pessoas saiam. Então, a falta de comunicação também é trabalho próprio, trabalho da CPA, porque a CPA, às vezes, ela pede informação Proreitoria X, unidade administrativa X, mostre o que você fez, o que você está fazendo. E, às vezes, a gente não tem resposta. E a comunicação também, às vezes, é falha. Às vezes, eles pensam que a gente está cobrando eles de alguma coisa, mas não, a gente não está cobrando, a gente só quer ver e mostrar, né? Dar uma visibilidade para o trabalho que eles estão fazendo. Querem consolidar, né, esses dados para poder publicizar. E desses dados que vocês coletam, o que é que você poderia destacar da última avaliação institucional, do que foi coletado e compilado no relatório da CPA? O último relatório, assim, dados interessantes que a gente está buscando, eu acredito, vou pontuar uma coisa que é assim, que a gente não só os dados, digamos assim, brutos ou os dados trabalhados da avaliação institucional a gente está tirando, mas a gente, nos 2 últimos relatórios, a gente está pegando as opiniões, né, e as sugestões dos participantes da avaliação institucional, e a gente está criando uma nuvem de palavras e buscando lá os pontos fortes e os pontos a melhorar também, baseado nessa avaliação, digamos assim, mais objetiva, onde a pessoa escreve realmente o que ela está pensando. Então, isso para nós tanto na avaliação de 2019 como a de 2020, a gente tem feito, né, a gente usou isso e fez também com a ajuda da comunidade externa, né, e aqui eu queria lembrar do SEBRAE, o SEBRAE fez parte da nossa primeira equipe, né, eu falo primeiro assim, quando eu participei, então eles deram para nós esse norte de trabalhar assim também, né, então o SEBRAE foi a participação da comunidade externa que nos ajudou bastante, o SEBRAE, e a gente fez isso daí. Agora, outros pontos, talvez não muito interessantes de falar, é que a gente tem percebido que a participação nossa, técnica administrativa, né, tem caído, né, nos últimos 3 anos. Então, a gente veio de 25%, 20%, e nesse último 16% de participação técnica administrativa. Então, a participação na avaliação institucional ela não é obrigatória, então você responde o formulário se quiser ou não. Então, as pessoas estão preferindo não fazer participação nenhuma. Já um dado que é interessante também, que é o contrário desse, é a participação dos discentes da EAD, da educação à distância, né? A universidade tem, se não me engano, acho que 3 ou cursos de educação à distância. Então, a participação deles tem crescido. Em 2018 foi 3,9%, em 2019 14% e em 2020 foi 40%. Como o ensino passou a ser remoto,
emergencial, para eles não, para eles é sempre à distância, né? Não é o emergencial, mas é sempre à distância. Então, acho que eles entenderam, né, que a opinião deles, mesmo não estando dentro da instituição, é importante e cresceu, chegou a 40% de participação. Um dado também interessante é que a participação docente, que eu acho muito importante, que ela tem que ser maior ainda, também aumentou, chegamos a 32% esse ano de 2020. A gente também teve também a participação pela segunda vez, assim, de um formulário específico para pós-graduação. Teve uma queda, mas acho que foi também devido à pandemia, porque a pós-graduação funciona de uma forma totalmente diferente da graduação. Teve uma queda bastante. E assim também a gente fez algumas mudanças, né, nas perguntas, né, baseado também no comentário dos participantes, né, de anos anteriores. Então, a gente também tem colocado na nossa avaliação institucional não só dados, né, do formulário em si, né, os dados de produtos trabalhados, mas, como eu falei, a gente tem buscado as outras unidades da universidade para que elas mostrem também para nós o que elas estão fazendo, para a gente colocar também nessa autoavaliação institucional. Porque quando a gente tem as informações deles dentro do relatório de avaliação institucional e com os resultados, a gente pode realmente avaliar se o que eles têm feito está surtindo determinado efeito ou se até o que eles têm feito a comunidade está vendo. Que às vezes eles até têm feito muita coisa, mas a comunidade não consegue ver, e por não conseguir ver, não consegue avaliar. É importante, eu volto a falar, a comunicação da instituição é importante, né, para ela fazer isso. E esse acho que foi os principais destaques, assim, do meu ponto de vista, né, em relação à avaliação de 2020. E, Ednei, a gente já está se encaminhando para o final do nosso programa, mas eu queria que você falasse também como a avaliação institucional ela pode contribuir para melhorar o planejamento das ações da UFRR de forma geral, no ensino, na pesquisa, na extensão. Eu queria ter na minha mente agora essa resposta e usar as palavras do nosso reitor, porque ele foi quem abriu esse seminário e ele falou justamente sobre isso, né? Como é que a avaliação pode contribuir para melhorar, né, o ensino dentro da universidade, a extensão dentro da universidade e a pós-graduação dentro da universidade. Como é que a avaliação institucional pode fazer isso? Então, ela pode fazer isso quando todos os envolvidos, no caso discente, os servidores docentes, servidores técnicos administrativos, a comunidade externa, entender que a avaliação institucional ela é algo colaborativo, ela não é feito pela comissão própria de avaliação. A comissão própria de avaliação é apenas quem coordena, né, esse grande relatório, né, essa grande visão, do que a instituição faz e do que a instituição deixa de fazer e do que a instituição pode melhorar dentro do que ela está trabalhando, seja na pesquisa, seja na extensão, seja na educação. Então, a gente precisa ter essa maior participação, né? As pessoas têm que se sentir parte desse processo, né? Parte no sentido de colaborar com o relatório, colaborar, nas respostas e ver, principalmente, os resultados, né? Então, fica para a gestão realmente olhar o relatório, ver aonde estão as falhas, né, para que possam ser melhorados, ver os pontos fortes, né, que a avaliação não é só para a gente ver o que está errado, mas ver os pontos fortes da instituição e continuar seguindo nesse ritmo aí. Então, até a pós-graduação, como foi falado pelo pessoal da CAPES, pelo professor Maxim, também está sofrendo um processo de mudança na forma de se avaliar. Ele disse que antes era 80% da avaliação era quantitativa e 20% qualitativa, e não se considerava as diferenças regionais. Então, isso está mudando devido às avaliações institucionais. E, assim, o caminho que a CPA hoje está traçando é também ser um pouco mais específico sobre o que a universidade faz, né? Hoje a gente já está trazendo a escola de aplicação e a EAGLO para participar de forma mais específica dentro desse processo de avaliação, e a pós-graduação também, assim como a AD já era feita, a gente precisa fazer com que a instituição, acho que principalmente nós que estamos dentro da instituição, entender o papel,
ou a função da avaliação institucional para melhorar até a nossa própria forma de trabalhar, a nossa forma de atuar, porque a gente pode estar pensando que está fazendo tudo direitinho, tudo certinho, e às vezes não está assistindo resultado. Ou às vezes a gente pode até pensar que está trabalhando errado, porque a gente não tem a resposta, às vezes a gente pode até estar fazendo um trabalho bom, no caso, digo nós, a instituição, mas como a gente não vê não tem a resposta, a gente pode até pensar que não está trabalhando bem. Então, a avaliação institucional, ela vai clarear essa nossa ideia para saber, de fato, o que a gente tem feito, como a instituição está atuando. Então, vai melhorar, com certeza, se a gente der mais valor para essa avaliação. Inclusive, com mais colaboração, com mais sugestões para que a CPA possa melhorar a sua forma de trabalhar, para que ela possa coordenar melhor esse grande processo, que ele serve tanto para a gestão, porque a avaliação não é para você dizer se a gestão da instituição é ruim ou é boa, mas ela serve para melhorar o papel fundamental da instituição, que é levar o ensino, a extensão e a pesquisa de qualidade de forma gratuita para a nossa região, para o nosso estado. E hoje nós conversamos com a Ednei Veras, que é membro da Comissão Própria de Avaliação, a CPA, da UFRR. Ednei, muito obrigada pela sua presença no assunto gestão. Eu também agradeço, né, pelo convite, para que a gente possa estar, mais uma vez, divulgando, né, o papel da CPA, não o trabalho da CPA, mas o papel que a CPA faz e o bem que a avaliação institucional traz para a nossa instituição. Obrigado. Obrigada. Esta edição de O Assunto é Gestão teve produção e roteiro de Edgar Borges. A apresentação é minha, Jéssica Nascimento. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.